Milhões de dólares, quem controla esses fluxos? Milhões em doações, centenas de nomes, uma pessoa de repente faz uma doação de $2 1.500 vezes por dia. Para rastrear, é preciso ter acesso às contas bancárias e transações. Hoje, senhoras e senhores, tentaremos entender o mecanismo desses milagres. Bob Cashman não era um repórter famoso de capas de revistas. Ele era aquele cara estranho que passava horas olhando não para as notícias, mas para tabelas. Nomes de doadores, valores, datas, nomes de comitês políticos, os dados abertos da Comissão Federal de Eleições dos Estados Unidos da América, Comissão Federal de Eleições, se tornaram seu hobby e sua obsessão. Quando outros viam nesses números relatórios entediantes, Cashman via padrões. Um dia, nesses padrões, apareceu algo que fez seus dedos gelarem no teclado. Ele percebe algo estranho. Doadores fantasma. Sim, acontece que fantasmas também participam de campanhas eleitorais, pelo menos de uma estrutura criminosa que às vezes é chamada de Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Foram detectados esquemas anômalos de doações através da plataforma ActBlue. Múltiplas pequenas doações, dezenas de dólares, supostamente vindas das mesmas pessoas, às vezes idosos, em quantidade de dezenas de milhares de transações em nome de uma única pessoa. Esse esquema recebeu o nome de smurfing, quando uma grande fonte de dinheiro é dividida em várias pequenas doações de diferentes pessoas físicas, reais ou de fachada, para contornar os limites e mascarar a origem dos recursos. Nessas denúncias, frequentemente aparecem números como $22, 95 mil transações, cerca de 3 milhões de dólares e assim por diante. E também menções a Gretchen Whitmer. Ela realmente foi candidata e se tornou governadora do estado, assim como outros democratas. Quem são os beneficiários desses esquemas? Essa é uma acusação real e pública vinda de um campo politicamente engajado, não uma invenção de roteirista. Por ora, são apenas acusações, não fatos comprovados judicialmente. Cashman descobre que 3 congressistas de Michigan recebem 75 de suas doações de outros estados. Estranho, mas quem se importa? Então, quem mora em Montana se importa com o que acontece em Dakota do Norte, que fica a 1.000 quilômetros de distância. Tudo bem, 5 moradores de Montana estão de férias em Dakota agora, e por isso mandaram dinheiro de lá. Bem, onde é mesmo naquele famoso parque onde os rostos dos presidentes estão esculpidos nas rochas? Mas não 75. Cashman escreve cartas para os órgãos federais de forma discreta. Sim, Cashman escreve uma série de cartas adicionais e as envia. O caso ocorre na era do governo Biden. De várias organizações que supervisionam a integridade das eleições, não há resposta. A investigação ficou parada, até que um detalhe mudou tudo. Para descobrir isso, Cashman passou mais de um ano investigando, mas a descoberta valeu o tempo e o esforço investidos. Por isso deveriam dar o prêmio Pulitzer de melhor investigação do ano. Mas os prêmios estão nas mãos dos liberais, e eles prefeririam prender Cashman do que dar publicidade à sua descoberta. Que descoberta foi essa? ActBlue é a maior plataforma online para doações em apoio aos democratas desde 2000, por onde passaram bilhões de dólares, e para os comitês partidários ela se tornou algo como um sistema circulatório. Milhões de pessoas em todo o país doam 5, 10, 20 dólares.
Rápido, conveniente, online, mas em transações massivas, Cashman percebeu padrões estranhos, os mesmos nomes, centenas e milhares de pequenas doações, às vezes quase todos os dias, valores que pareciam cortados com um molde, 19, 23, 31 dólares, com pequenas variações. Especialmente chamou sua atenção um grupo de doadores idosos, pessoas com mais de 70 a 75 anos. Segundo relatos, alguns pareciam viver não uma vida, mas como um botão de doar. Dezenas de milhares de transações, somando quase vários milhões de dólares, Cashman investigou e começou a ligar para os nomes e endereços indicados. Alguns respondiam surpresos que sim tinham doado, parece outros diziam que nem entendiam de computadores. E na cabeça do pesquisador formou-se uma palavra que ele pegou do jargão profissional: smurfing. Aqui está o esquema desses próprios smurfs. Isso é quando um grande fluxo de dinheiro é dividido em várias pequenas transferências de diferentes pessoas ou em seus nomes. Para contornar os limites de doações, disfarçar a origem dos fundos e criar a ilusão de apoio popular em massa, Cashman começou a afirmar em seus artigos e postagens que parte das pequenas doações pelo Act Blue não era a vontade de milhares de pessoas, mas sim o trabalho dos organizadores do esquema. Quanto mais fundo ele mergulhava nos números, mais Jack Scalca encontrava conexões incômodas para certas pessoas. Em suas planilhas começaram a aparecer nomes de democratas em exercício, incluindo a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, e outros políticos conhecidos que recebiam quantias consideráveis de dinheiro pela mesma plataforma. Cashman escrevia apelos para órgãos de supervisão responsáveis por monitorar a integridade das eleições. Neles, ele falava sobre milhares de transações vindas de um número limitado de nomes idênticos, sobre doadores idosos com uma atividade irrealista, sobre milhões de dólares que, na opinião dele, pareciam doações lavadas e fragmentadas. Como eu já disse, nenhuma resposta, nenhum retorno. Alguns dizem que ele ainda teve sorte. Seus textos chamaram a atenção principalmente de mídias conservadoras e de oposição, que publicaram seus gráficos, citaram seus cálculos e colocaram em manchetes palavras como lavagem de dinheiro, smurfs, esquema de doações em larga escala. Por outro lado, a plataforma associada à sua política respondia de forma breve e dura. Todas as operações passam por verificações conforme a lei, e a prestação de contas está de acordo com os requisitos da fiscalização integrada de serviços. As acusações políticas e motivadas politicamente vêm de pessoas ligadas ao adversário. Assim nasceu a Frente Informacional. Para uns, Cashman era o homem que revelou um grande esquema ilegal. Para outros, um ativista que faz afirmações sensacionalistas. Com base em uma análise seletiva de dados, que análise seletiva? 2.500 vezes de uma pessoa, 23 dólares cada. No início nada se via. A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, assinou um contrato para buscar doadores com a empresa GMMB. Na verdade, há centenas dessas empresas, e todos os políticos trabalham com várias. O que há de estranho nisso? Mas só depois dessa assinatura, as doações para a empresa de Whitmer aumentaram até... Ouça só, depois do contrato com a agência GMMB, o crescimento das doações aumentou já no dia seguinte. 100 vezes. Uma coincidência interessante, não é? Ou será que é um esquema bem organizado desse tal smurfing?
Tudo parece aleatório até você começar a contar e perceber que esse dinheiro foi roubado dos contribuintes ou então é uma parte devolvida do exterior para o Partido Democrata, chamada de propina por, digamos, ajuda estrangeira ou algo assim. Os Estados Unidos da América enviam armas à Ucrânia, que depois são revendidas para a África ou para grupos como Talibãs e Hamas, com o dinheiro sendo dividido com o Partido Democrata. O valor dessas armas chega a bilhões. E depois organizam uma evacuação de emergência para que seja impossível contar o que restou nos depósitos. O principal é ter proteção, e os democratas tinham uma proteção excelente. Biden está meio fora de si, e tudo é controlado em seu nome por sanguessugas ávidas por dinheiro e poder, assinando qualquer ordem com a caneta automática de Biden. E nós somos idiotas e otários, e o Partido Democrata nos despreza por isso. Em 2024, Cushman escreve para o Congresso: "Nosso direito a eleições justas foi roubado por fluxos de dinheiro lavado", e novamente não há resposta. 22 doadores idosos, 95 mil transações e 3 milhões de dólares, tudo em nome de pessoas acima de 75 anos, escreve ele. Deixe-me repetir. Foram encontrados 22 nomes de cidadãos idosos dos Estados Unidos da América com mais de 70 anos, dos quais supostamente vieram 95 mil transferências, totalizando 3 milhões de dólares, transferências de 31 dólares, às vezes um pouco mais, às vezes 31,50. Tudo isso em nome de pessoas com mais de 75 anos, não só acima de 75. Aposentados estranhos não têm nada para fazer e passam o dia todo transferindo dinheiro para campanhas eleitorais. Como eu poderia encontrar esses aposentados e dar a eles a minha conta? Os especialistas em tecnologia política afirmam que esses esquemas existiam há anos. ActBlue nega qualquer irregularidade e afirma que sua prestação de contas é totalmente transparente. Desde 2004, só para você ter uma ideia, mais de 16 bilhões de dólares passaram pelo ActBlue e foram destinados ao Partido Democrata. Talvez seja apenas um novo modelo de captação de recursos, talvez seja uma fachada para algo muito maior. O porta-voz oficial do ActBlue, naturalmente, afirma que todas as operações são monitoradas e que as acusações têm motivação política. Aqui, por exemplo, na Rússia, sim, lá tudo é mais simples. Disseram para colocar 73, então é isso que vão colocar. Mas nos Estados Unidos da América, tudo acabou sendo mais complicado. É preciso roubar dinheiro dos contribuintes, depois escondê-lo e, então, usando esquemas como o que eu descrevi para você, transferi-lo para os destinatários. O principal é que o resultado é o mesmo. Gretchen Whitmer foi eleita governadora e, aliás, está de olho no cargo de presidente ou, no pior dos casos, de vice-presidente. Se esses dados forem verdadeiros, isso significa que a democracia americana enfrentou a maior fraude financeira das últimas décadas. E se não forem, porque ninguém está disposto a fazer uma auditoria independente refutando todos os rumores com a mesma facilidade? Porque sabemos com certeza que a verdade não teme a transparência. Quem teme a transparência é outra coisa. O mais intrigante nessa história é que ela não tem um final clássico. Não há cena de tribunal onde todos são desmascarados. Não há veredicto oficial que reconheça ActBlue ou líderes específicos do Partido Democrata como participantes de um grandioso esquema de lavagem de dinheiro. O que existe são enormes volumes de dados reais de doações, análises e acusações por parte de Cashman e, digamos assim, da mídia aliada a ele, negações categóricas e declarações de legalidade por parte da plataforma e dos políticos. A ausência de uma grande investigação oficial amplamente reconhecida que colocaria um ponto final na questão de forma que ambos os lados aceitassem. Por isso, a história de Cashman hoje não é um detetive concluído com um desfecho, mas sim uma reportagem tensa no meio dos acontecimentos. Cada leitor se depara com uma escolha.
ou acreditar que por trás dos números secos realmente se esconde uma máquina financeira de influência cuidadosamente planejada, ou considerar que está diante de uma interpretação politicamente tendenciosa, baseada em números reais, mas com conclusões bastante ousadas. E o que está claro? Enquanto uns discutem se isso é um crime, a própria estrutura, os políticos modernos, milhões de microdoações, cobranças automáticas, plataformas intermediárias tornam essas histórias. É isso que transforma estatísticas em uma trama que se lê como um thriller, mesmo que o veredito final ainda não tenha sido dado. Senhoras e senhores, já foi publicado muito sobre esse assunto, então leiam as fontes, verifiquem os dados e compartilhem a verdade com seus amigos. E além disso, claro, inscrevam-se neste canal, porque nós contamos coisas que eu não sei em nenhum outro lugar, em nenhum outro país, eu encontro. Até breve.